Antes de começar, saiba que todas as 7 ideias de pequenos presentes mostradas neste vídeo são possíveis de fazer. Como bônus, farei tudo com sobras de madeira das construções deste ano. As primeiras vão ser super fáceis e as últimas um pouco mais avançadas, mas fica aí porque a última eu acho super legal. Vamos pegar as sobras de madeira e começar. Não é sobra de madeira de youtuber, é de verdade. Vamos ser sinceros, você não terá as mesmas sobras de madeira que eu, pois não construímos as mesmas coisas. E este ano, pela primeira vez, parece que fiquei com um monte de tiras longas e finas, em vez das tábuas bonitas e fáceis de usar. Encontrei peças interessantes, como recortes arredondados do suporte de lâmpada para cachorro que fiz e madeira de oliveira trazida da Grécia. Nem sei como isso vai ficar pronto, mas meu otimismo de férias estava alto. Comecei com 15 ideias de projetos, mas deixei a madeira definir quais seriam possíveis. Se você vai fazer presentes de fim de ano, mesmo que diferentes dos meus, planeje com antecedência. Neste vídeo, espero que haja algumas dicas e sugestões ao longo do caminho que você possa aproveitar, como esta aqui. Faça todas as colagens de painéis logo no começo, assim elas podem secar enquanto você começa a fazer outras coisas. Uma dessas outras coisas é que eu vou cortar algumas das peças mais grossas primeiro, assim eu consigo aproveitar ao máximo meus retalhos. E só para deixar claro, se eu tivesse uma serra de fita, eu usaria, e seria muito mais seguro do que o que você está vendo eu fazer. Eu até poderia ter passado na minha desempenadeira, mas fiquei preocupado em perder muita madeira. Mas esse é um bom momento para dizer que todo o processo que você me vê fazendo neste vídeo é uma escolha que eu fiz. Isso não é uma aula, não me siga cegamente, só mostro possibilidades e escolhas que fiz. Como sempre, se não parecer seguro, não faça e busque uma alternativa melhor e mais segura. Certo fazer painéis? Então quando a construção precisa de mais madeira do que você realmente tem, é só colar algumas juntas. Faça mudanças interessantes. Em vez de combinar madeiras iguais, contraste para deixar tudo mais interessante. Arrume a madeira como preferir e descubra do que gosta. Pode ser necessário alinhar algumas bordas para uni-las, mas isso não é tão difícil. Use uma plana manual ou serra de bancada ajustada. Essa habilidade é fundamental em construções com madeira de sucata. Você pode não ter peças do tamanho e formato perfeitos para construir, mas você pode fazê-las. E como em qualquer painel, cole, garantindo que os lados não empenem. Bem, isso também é bem fácil. Só estou mostrando as duas formas que gosto de usar. As calhas são fáceis, basta ter algumas e envolvê-las em fita para não grudarem na peça. Talvez você não perceba isso de imediato, mas as tiras que estou usando são de tamanhos diferentes. Só estou garantindo que pelo meio elas fiquem todas alinhadas. Assim, quando eu tirar os grampos e aplainar até o tamanho certo, vou conseguir uma espessura decente delas. Certo, o trabalho de preparação está feito. Vamos começar a primeira montagem. Prometi começar simples, e este é o mais básico. 4 botões, 4 ímãs e os recursos que quiser adicionar. Meu objetivo técnico é só combinar as peças em 2 pares, mas, sinceramente, nem precisa fazer isso. É uma construção ótima e criativa, mas a minha será tão chata quanto possível. Decidi que todas as peças devem ter o mesmo comprimento, e isso pode ser feito de várias formas. Uso um bloco de parada na guia de esquadria chique, mas você pode usar trenó ou serrote. Após uma lixada rápida, que não vou mostrar totalmente, você já pode iniciar a última parte. Na verdade, essa é uma das poucas partes técnicas que marco para garantir que os furos se alinhem perfeitamente. Adoro esses esquadros combinados. São essenciais para qualquer construção. Só certifique-se de usá-los como referência pelas faces superiores das 2 peças. Essas marcações indicam onde furar para embutir os ímãs. Quero que os ímãs fiquem logo abaixo da superfície, por isso uso este medidor de profundidade. Na verdade, esse presente é só uma tela em branco de várias maneiras. Você pode fazê-los como quiser, esculpir, modelar ou gravar. Mas o que são eles? São as molduras de fotos mais simples que você fará. Basta fixar uma parte na parede e deixar os ímãs fazerem o restante.
Se notar que em fotos menores está escorregando, coloque feltro adesivo ou borracha entre as peças. Elas continuam grudando, mas seguram melhor a foto. Acho genial, muito simples e fácil de trocar a arte. Assim sua parede nunca fica sem graça. Agora vamos elevar o nível. Para este próximo, precisei fazer alguns cortes de teste para acertar o ângulo, mas dentro de certo limite é difícil errar. E não, você também pode fazer isso com uma serra circular. E eu dei um pouco de sorte aqui. Eu tinha um dos meus pedaços de sobra, que era um pedaço de madeira de palete de lei bem lixado, eu acho. E tudo o que eu fiz foi um corte em ângulo e depois cortei o outro pedaço reto. Então, o que sobrou foram só esses dois pequenos pedaços. O principal é que cada um tem um ângulo em uma ponta e um de 90 graus na outra. Por diversão, deixei a madeira reta ao notar que tinha o suficiente para fazer um conjunto de serras. Sei que pareço enigmático, mas não é tão complicado. Pegue as duas peças anguladas, alinhe os ângulos paralelos e cole no quadrado restante. Deixe um espaço no meio e não cole até a borda. Como o excesso de cola é muito difícil de remover do sulco, é isso. Se você tiver a sorte de ter uma peça sobrando, bem, pegue ela e lixe bastante, dê um acabamento bem caprichado. E então, depois que a cola secar, você pode cortar todo o excesso e deixar tudo bem alinhado. Para a madeira de topo, eu só uso uma serra e para o sentido do veio, uso um plano manual. Lixe pontos queimados com cuidado para não inclinar as laterais no acabamento. Isso ocorre facilmente e me leva a um dos meus principais conselhos. Não sei como você chama isso, mas é uma das lições do vídeo. Acho que há centenas de vídeos sobre presentes caseiros e coisas para vender. O que pouco se fala sobre projetos simples como esses é que com um passo a mais é possível gerar um impacto impressionante. E sinceramente, geralmente é só um passo simples. É um passo facilmente ignorado, pois sempre temos pressa para terminar. Vamos lá, não reserve o uau apenas para construções complexas e sofisticadas. Por exemplo, madeira de topo é difícil de lixar e obter bom acabamento. Leva um tempo, mas com paciência e um esforço extra, fica lindo. Você pode polir, especialmente madeira de lei, até parecer pedra. E conforme continuarmos, vou mostrar alguns passos extras super simples, pequenas coisas que você pode fazer para elevar esses projetos realmente simples. Caso não tenha notado, é um suporte de celular simples e um porta-copos combinando. Para o acabamento, gosto de usar óleo ou cera oleosa no porta-copos. Disseram que é melhor que verniz ou laca. E também fica bonito, o que ajuda, né? Certo? Vamos avançar de novo. As tiras laminadas já saíram dos grampos e precisam ser niveladas. Esse ainda é meu trabalho favorito. Além disso, me deu uma ótima ideia. Passos extras. Primeiro, guarde algumas dessas aparas. Os tons claro e escuro da madeira tornam esse material de embalagem brilhante. É um presente adorável e personalizado. Quando a tábua estiver lisa, se quiser, pode cortá-la em quadrados, sem problemas. Não economize na hora de lixar e nos toques finais, e você vai acabar com um presente simples, mas adorável. Mas por que não ir um passo além? Por que não fazer algo realmente único? Coloquei um batente na guia de esquadria para cortar a tábua em tiras. Ter o batente preso à guia significa que, ao usar o esquadro, você não corre o risco da madeira enroscar na guia. Porque isso é algo que não se deve fazer de jeito nenhum. A largura do corte vai determinar a espessura que o porta-copos vai ter no final. E como a gente vira as peças e expõe o topo dos veios, você pode criar o padrão que quiser. Depois é só colar uma peça na outra, lado a lado. Uma dica rápida aqui. Eu quero aplicar a pressão do grampo de forma que fique perfeitamente alinhada com o porta-copos. Isso evita o risco de entortar com a pressão dos grampos. Coloquei meus grampos nas laterais para alinhar a barra e garantir que fique paralela ao porta-copos. E então, bom, se você for lixar isso até ficar plano, prepare-se para ficar confortável. O topo da fibra não é como o lado da fibra, é duro e exige muito lixamento. O que quer que faça, não use a plaina de espessura nisso. Isso pode virar um frisbee perigoso. É bem mais fácil usar uma plaina manual. Veja algumas dicas para obter melhores resultados.
Pode parecer óbvio, mas mantenha o ferro da plena manual bem afiado. Tire as raspas mais finas possíveis, pois não vai nivelar em poucas passadas. Vá com calma e incline a plaina em relação à peça para cortar, não esmagar. Isso reduz o risco de lascar a madeira. Porque quando as fibras estão verticais, qualquer lasca será um pedaço grande, não só um fragmento pequeno. Se tiver dificuldade para ajustar sua plena e ainda arrancar lascas, não se preocupe. Faça um pequeno chanfro na borda traseira. Assim, as últimas fibras que você alcançará não serão as sem suporte atrás. E o resultado final? Bem, o resultado final vai ficar lindo, meio que como uma mini tábua de corte. Eu finalizei de duas maneiras para que vocês possam ver e escolher por si mesmos. À esquerda está o óleo de cera dura e à direita eu apliquei um pouco de verniz em spray. Você escolhe o que prefere e agora vamos para o próximo. Talvez ache essa peça estranha, pois não vou mostrar o básico para vocês. Isto é um protótipo de porta-canetas e, sinceramente, não achei que fosse funcionar. No começo, lidar com dois ângulos diferentes me confundiu bastante. Mas, na verdade, tudo o que você precisa é de um gabarito. Veja, com o gabarito feito, a primeira coisa que você precisa fazer é apenas passar um sulco perto da parte de baixo da sua tábua para a base encaixar. Em seguida, regule a lâmina em 60 graus, 30 no cabo. Coloque a tábua na primeira parte do gabarito, com o sulco para baixo e próximo de você. Corte um ângulo em uma extremidade, posicione a tábua com o ângulo para dentro e o sulco para baixo, afastado de você. Coloque na próxima parte do gabarito e corte de novo. Uma dica aqui. Se você quiser que o veio da madeira envolva a peça, numere cada uma conforme for cortando e depois é só repetir na hora de colar. Estou usando fita de pintor e o plano para impressão ainda vem com um pequeno molde da base. Muito fácil. Dica rápida: por causa do ângulo das laterais, não corte o canal com a mesma espessura da base. Chanfre a base ou corte um canal mais largo, pois isso será necessário. E qual é o passo extra? Você perguntou? Simples, evite um erro que cometi. Reserve um tempo para colar fita nas bordas das juntas de cola. Assim, qualquer excesso de cola interno não será difícil de limpar. Ou apenas limpe com um pano úmido. Na época não fiz isso e ainda me arrependo. Acertando os ângulos, as juntas ficam firmes e ajustadas. Ah, e se você tiver elásticos, essa é a melhor maneira de prender isso junto. Estou quebrando minha regra e mostrando um pouco do lixamento só para mostrar que não é preciso nivelar a parte de baixo. O ângulo de inclinação do lado forma um ângulo na base. Mas, na verdade, eu gosto muito desse detalhe porque ele cria uma linha de sombra bonita na parte de baixo de cada um desses vasos. E sim, lembre-se dessas escolhas. Como eu disse no começo, você pode ser melhor do que eu. E você pode usar esse gabarito com o protetor de serra ainda na sua mesa, porque o gabarito deixa bastante espaço para ele. E agora vem um passo extra, por assim dizer. Depois que tudo estiver pronto, monte uma linha de produção e não faça só um. Fiquei muito satisfeito com o vaso de madeira de oliveira. Lembrei que ao cortar as tábuas no início do projeto, sobraram vários pedaços finos. Então decidi fazer vários outros vasos e todos ficaram excelentes. Exceto por um detalhe: se você for fazer vasos menores, por algum motivo, matemática, a base também precisa ser um pouco menor. Eu não consegui entender isso direito, então, como você pode ver, fiz alguns a mais. E novamente, nos da esquerda eu apliquei óleo de cera e nos da direita eu apliquei verniz. Você pode ver um desses depois como extra para outro projeto. Mas você vai ter que esperar por isso. E agora, bem, agora, para algo muito menos divertido. Bem, é uma história de fracasso e sucesso ao mesmo tempo. Primeiro, o sucesso. Lembra dos recortes circulares que eu tinha há uns 10 minutos? Bem, a primeira tarefa foi lixar totalmente, dando atenção extra às extremidades do veio da madeira. Isso é bem mais fácil agora do que depois, pode confiar. Para a próxima etapa, você precisa de uma tupia e saber usá-la. Muppet. Você pode usar qualquer tamanho de fresa reta que quiser. Aqui estou usando uma de meia polegada e começando com só uma pontinha exposta. Minhas são de qualidade baixa, então só ajudam a evitar lascamento.
Com a madeira fixada na bancada, farei um sulco central. Improvisei colando com fita um pedaço do corte reto como guia. Lembre-se de considerar a largura da base. O objetivo é fazer 3 ou 4 passadas e terminar com um sulco pouco acima da metade da profundidade da madeira. E então marque e faça outro sulco no lado oposto, em um ângulo reto em relação ao primeiro. Isso vai deixar um buraco bem no meio, onde eles se cruzam. Agora bem, eu cortei todas as cenas seguintes de mim falhando, mas prometo que vou mostrar isso para você um pouco mais tarde. Vamos focar no que funciona primeiro. Esse método surgiu de uma busca desesperada na internet após o fracasso, que me levou ao Instagram do Tacocraft. Como nos designs anteriores do Wob, todos os créditos são dele. O link para o Instagram está abaixo. Basicamente, você precisa de um guia com a largura do primeiro sulco cortado, mas menos profundo. Cole o guia numa base com furos nos locais corretos para encaixá-lo na tupia. Em seguida, passe o guia pelo primeiro sulco para criar os próximos, repetindo o processo. Certifique-se de que o guia esteja a uma distância da fresa para deixar um bom espaço, assim você vai conseguir um encaixe melhor do que o meu. Na verdade, meu último sulco ficou um pouco perto da borda. Mas o que você tem no final de tudo isso é um lindo descanso de panela. Antes dessa construção, eu realmente não sabia o que era um descanso de panela também. Enfim, talvez a gente não precise ver o fracasso. Então acho que a gente realmente precisa ver isso. Ótimo, beleza, então aqui está. E olhando agora, eu consigo ver tantos erros. Primeiro, colar uma tira fina na mesa da tupia. Nunca ia segurar, mesmo nesse estágio de mostrar o progresso. Eu realmente achei que ia segurar, mas não segurou, e o inevitável aconteceu. Mas não parei aí. Resolvi fazer o descanso de panela menor para esconder o erro e cortei a parte errada. Eu já tinha um círculo cortado a laser no tamanho certo, então usei uma serra tico-tico para retirar o excesso. Ótimo trabalho de câmera, eu sei. Depois levei para nivelar aparando com a tupia na mesa de tupia. E sim, eu sei o quanto tudo isso parece bobo agora. Muitos lugares para a fresa agarrar, ainda mais com o diâmetro pequeno dessa fresa de corte rente. Então sim, eu estraguei de novo, e de novo, e de novo. Então agora eu tenho mais um porta-copos. E não é bonito, mas pelo lado positivo, eu também tenho um lindo descanso de panela. Meu passo extra foi não desistir quando o primeiro método falhou. Isso conta, né? Prometi que nessa última construção faríamos algo especial, mas fique tranquilo, ainda é totalmente possível. A principal dica é: prepare a madeira enquanto ainda está plana e grande. Lixar a tábua até próximo de uma lixa, sem, será bem mais fácil. Vou te ajudar a começar antes de cortar tudo. Para todos esses cortes na serra de bancada, usaremos uma única lâmina angulada no mesmo ângulo sempre. Por quê? Vou te mostrar no final para ver se concorda. Fiz cortes de teste para acertar o ângulo e deixei a lâmina ajustada assim durante toda a construção. Você pode fazer isso facilmente com uma serra circular. Vou deixar o link do vídeo onde fiz um suporte para tigela de cachorro usando esse método. O primeiro corte em ângulo ajusta uma borda e o segundo a outra. Esses não são cortes paralelos, mas opostos. O próximo deve ser paralelo ao primeiro. Assim, você cria a parte vertical da construção, que é a maior. No final, você verá que o tamanho é totalmente flexível, conforme o uso desejado. Esse corte também deixa você com a parte da base, que tem ângulos opostos, o que eu acho que deixa o visual ainda mais bonito. Você vai ver. De última hora, decidi cortar rapidamente uma pequena fatia para usarmos depois. Isso é desnecessário, então não altere o ângulo da serra. Vamos apenas abaixar e fazer cortes de teste para garantir a profundidade correta do canal. Agora vamos fazer o mesmo que cortar um canal, mas com a lâmina inclinada. Você precisará fazer várias passadas aqui e não use lâminas para canal, pois o resultado será diferente. Aproxime-se devagar do encaixe perfeito e vá realmente devagar ao se aproximar. Tire apenas um fio por vez, um corte extra e o encaixe ficará muito folgado. Assim está bom, porque deixa espaço suficiente para a cola. Você vai ter que fazer uma pequena limpeza para tirar alguns dos riscos e sulcos deixados pela lâmina. E aí a gente pode ver com o que está lidando.
Buscamos destacar duas características nessa construção. Uma é os ângulos combinando, criados ao deixar a lâmina da serra em um ângulo específico, e a outra é o veio da madeira que percorre toda essa peça. Ambos são simples, mas agradáveis de ver e podem ser o início de muitos projetos. Porta-retratos de mesa, suportes para livros, receitas, tablet, enfim, tudo que tenha suporte no nome, sempre dentro do razoável. Ainda quero dar os passos extras que mencionei. Quero um canal bonito e suave na frente, por isso uso essa fresa de moldura. Marquei com fita azul onde devo começar e parar para não passar do ponto. Blocos de parada nas extremidades seriam ideais. Também faço 2 passadas para não forçar a fresa. Será necessário acabamento depois, mas faremos primeiro todo o fresamento. Com isso em mente, vamos detalhar a parte vertical. Quero criar 2 cortes passantes, cada um vindo de um lado até cerca de 1/3 do caminho. Existem maneiras melhores de fazer isso, você verá. A passada rasa inicial foi tranquila. Fiz mais 2 passadas, levantando a fresa um pouco de cada vez, e a última finaliza o trabalho. Ei, onde isso foi parar? Não foi nada parecido com o que eu disse na hora. E antes que pergunte, sim, aconteceu dos 2 lados, mas foi uma bênção disfarçada. Vou mostrar uma solução inteligente para isso em seguida. Primeiro preciso de alguns sulcos na peça base. Mais etapas extras, mais simples por não precisarem atravessar totalmente. Outra dica é usar um bloco de parada. Na segunda passada com a tupia, se a fresa pegar na parede feita antes, pode arrancar a peça da sua mão se não tomar cuidado. Nos ajustes finais, uso cola CA para fixar e depois cola de madeira para reforçar. Estou deixando um espaço nessa saliência porque você provavelmente já sabe o motivo. Vou ignorar a direção dos veios da madeira e adicionar essa bela faixa de sapele na frente. Sei que ainda não mostrei todos os cortes e detalhes. Pode parecer complicado e que precisa de várias ferramentas, mas nem é necessário cortar. O canal que une as peças pode ser apenas colado e parafusado. Deixa eu te mostrar como ficou e como consertei meu pequeno dano. Bem, como você pode ver, minha solução foi não consertar. Vou ser sincero com você, esse presente, embora eu tenha começado a fazer algo para mim. Adoro todos os detalhes extras que coloquei, especialmente pequenas funcionalidades que acho úteis, como o sulco na frente, perfeito para uma caneta. Tenho certeza que você percebeu que a prateleira é para o celular e o espaço para o carregador. Lembra dos 2 cortes que fiz? Isso é para o cabo do carregador passar e ficar escondido atrás. Também incluí a prancheta, porque costumo esquecer e adoro fazer listas. Mas onde eu me diverti foi quando você vira ao contrário, porque os 2 sulcos nas laterais, bem, eles são para porta-copos. Eu costumo sempre ter uma xícara de chá comigo enquanto estou editando. E então, finalmente, um desses porta-canetas fica bem atrás e escondido pelo suporte vertical. Mas eu dei um passo a mais com isso porque coloquei um ímã na parte de baixo dele. Assim, se eu esbarrar, não derrama tudo nem espalha pincel na mesa. Manter no lugar é bem simples. Eu só tive muito cuidado e embuti outro ímã na base. Então, quando o porta-canetas se aproxima, ele se encaixa no lugar. Esse é um projeto como todos os outros que você pode personalizar para se adequar a você ou a pessoa para quem está comprando, perfeitamente, mas a única coisa a lembrar é manter aqueles detalhes que agradam a quem está olhando para ele. O fato de o ângulo na serra de bancada ser o mesmo o tempo todo significa que o ângulo na frente é o mesmo que o ângulo atrás. É o mesmo que o ângulo da peça vertical e, por sua vez, é o mesmo que o ângulo na parte de cima. Ao olhar para essa peça, o topo é perfeitamente plano e mostra toda a bela superfície da madeira. Acho que manter todos os ângulos iguais em uma peça assim é importante, sem exageros. Isso quer dizer que, ao olhar rapidamente e sem analisar muito, a pessoa não saberá por que gosta da peça, mas vai gostar. E então, ter o veio da madeira correndo pelo topo e atravessando a parte de trás, tudo isso contribui para a estética da peça. É isso, vários presentes feitos só com um pouco de madeira de sucata. Vou deixar para vocês um último conselho que tenho certeza que a maioria já sabe, mas que ainda vale a pena repetir.
Se você fizer seus presentes este ano, não importa o que ou para quem, ao dar algo, lembre-se, 90% das pessoas não fazem o que você faz. Eles não vão procurar defeitos ou imperfeições, então realmente não há necessidade de apontá-los. Entregue o presente com orgulho, certo de que eles vão adorar o que quer que você tenha feito para eles. E não se esqueça, estou sempre procurando por novos projetos fáceis para iniciantes para mostrar para vocês. Então, se você tiver algum, coloque nos comentários. Muito obrigado por assistir. Seja gentil consigo mesmo. Até o próximo vídeo!